Hoje eu quero falar sobre o discípulo do Espírito Santo. O discípulo, a palavra discípulo significa aluno, ou seja, aquele que está disposto a aprender. Então, numa sala de aula, sempre tem aqueles alunos que sentam bem na frente, geralmente são aqueles que estão ali para aprender mesmo, que estão ali para estudar mesmo, que não estão ali para perder tempo. Na minha época, eles eram chamados, porque eu digo eles, porque eu não sentava na frente, eles eram chamados de CDF, não sei como se usa a expressão aqui, é assim também? Eles eram chamados de inteligentes, etc. Existiam aqueles alunos do fundão, que era eu ali, que iam muito na escola, tá bom, ia para estudar também, mas ia também para zoar, ia para bagunçar, ia para fazer um monte de besteira. Então eu fazia parte do fundão. E existia também aqueles ali intermediários do meio, que horas eles estudavam e horas eles também bagunçavam. Mas eles todos estavam ali como alunos para aprender. Então o discípulo do Espírito Santo, ele é um eterno aluno. Ele sempre vai estar aos pés de Jesus para aprender. E a gente vê esse exemplo quando Jesus cita o exemplo de Marta e de Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus como uma discípula para aprender, Maria estava cuidando dos afazeres de casa. E quando Marta estava cuidando dos afazeres de casa. E quando Marta, indignada por Maria não estar ajudando ela, foi reclamar, Jesus virou para Marta e disse: Marta, ela escolheu a boa parte. Então, o discípulo que está aos pés de Jesus, ele sempre vai estar escolhendo a boa parte. Só que engana a pessoa que pensa que ser um discípulo do Espírito Santo é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige de mim renúncia, que a gente vai ler sobre isso hoje. É uma tarefa que exige de mim sacrifício. É uma tarefa que exige de mim confiança. Porque os discípulos, eles são feitos por homens que são falhos. Dentre os 12 discípulos de Jesus, você vê que teve aquele que traiu, teve aquele que negou, tinha aquele que era incrédulo, que só acreditava se visse, ou seja, eram homens falhos, seres humanos, como também nós que somos discípulos de Jesus, estamos também sujeitos a isso. Estamos sujeitos à traição, se a gente não vigiar. Estamos sujeitos a negar a Jesus e a nossa fé, se a gente não vigiar. Por isso que um dos discípulos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, disse: aquele que está de pé, ou que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, o discípulo verdadeiro, ele sempre tem que estar vigilante, 24 horas por dia. Porque quando você é um discípulo do Espírito Santo, você precisa entender que você se torna um alvo para o diabo. Você se torna um alvo na mesa do diabo. E o diabo, ele não vai sossegar enquanto tirar você da presença de Deus. Enquanto afastar você da presença de Deus. E para que serve o discípulo? Em Isaías 61, a gente vai ler agora, no capítulo 1 ao 4, fala um pouco da importância que o discípulo ele tem. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ou seja, o discípulo do Espírito Santo, ele é ungido por Deus para levar paz, para levar boa notícia, para levar coisas boas. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado,
a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja o quê? Glorificado. Então o discípulo do Espírito Santo, ele prega a justiça, porque ele é justo, então ele crê na justiça de Deus. O discípulo do Espírito Santo, ele é usado por Deus para livrar pessoas do cativeiro de Satanás, das armadilhas de Satanás. Então ele é usado por Deus para tirar pessoas da garra do diabo. Ele é usado por Deus, o discípulo verdadeiro do Espírito Santo, para levar alegria ao coração de quem está triste, não para levar tristeza. Aqueles que trazem a tristeza, aqueles que trazem o medo, eles não são discípulos do Espírito Santo. Porque não tem como, pessoal, de uma fonte que jorra água doce, jorrar também água salgada. Você vê que quando você vai no encontro do rio com o mar, é natural, é nítido, que uma água não se junta com a outra, não tem como. Não tem como de uma fonte que jorra coisa ruim, jorrar também coisas boas. Então, o discípulo do Espírito Santo, ele tem coisas boas para dar. Porque ele tem dentro dele o Espírito do Senhor, que foi derramado sobre ele para trazer isso, para levar isso àqueles que estão sofrendo. E para encerrar, diz assim, olha só que legal. E edificarão, eu pulei alguma coisa? Não, né? E edificarão os lugares antigamente assolados, ou seja, lugares que eram habitados por espíritos imundos, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em... Então, o discípulo do Espírito Santo, ele leva a vida, ele não destrói, ele constrói. Então, o discípulo do Espírito Santo, ele não prejudica ninguém, ele não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. O que ele puder fazer pela pessoa, ele faz. O que ele puder ajudar, o que tiver ao alcance dele, ele vai fazer. Claro, o que tiver ao alcance dele, que não venha prejudicar a vida dele com quem? Com Deus. Você está careca de saber e de ver, cansado de ver, pessoas que eram discípulas do Espírito Santo, que eram usadas pelo Espírito Santo, que começaram a querer carregar o fardo pesado de outras pessoas, e começaram a se preocupar com a família, e começaram a se preocupar demasiadamente com as outras coisas, vida econômica, etc., e esqueceu de se preocupar com o principal, que era a salvação, e se perderam. Então, o discípulo do Espírito Santo, ele sabe aonde ele pisa. O discípulo do Espírito Santo, ele tem um discernimento de Deus para saber aonde é o limite dele. Peraí, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou estar colocando em risco a minha o quê? A minha salvação. Então, o discípulo do Espírito Santo, ele sabe que a maior e principal tarefa que ele recebeu do mestre dele, do Senhor dele, do professor dele, que é o Senhor Jesus, foi cuidar, zelar, manter a sua própria salvação. Então eu não posso falhar nessa tarefa. Eu como pastor, eu estou como pastor. Eu não posso, querendo te ajudar, dando o meu melhor por você, eu não posso abrir mão da minha salvação. Então primeiro é eu, primeiro é a minha salvação, depois a minha esposa, minha família, vocês, mas eu tenho que estar salvo. Quantos pastores, obreiros, bispos abriram mão desse preceito, deixaram de cuidar da salvação? Pregavam a salvação, mas não cuidavam da salvação e hoje estão perdidos. E a gente vai falar sobre isso. Abra a sua Bíblia aí no livro de Lucas, mais para frente, Novo Testamento. Então, eu falei um pouco das qualidades que tem o discípulo do Espírito Santo, através da boca do profeta Isaías. Então tem gente que deve ter ficado deslumbrado, né? Dizendo, eu quero ser um discípulo do Espírito Santo. Pô, imagina, eu que hoje estou precisando de consolo, eu ter condições de consolar. Pô, eu que hoje estou preso, ter condições de ajudar outras pessoas a sair do cárcere, a sair da prisão do mundo, da prisão do diabo.
Prazeroso isso, não é? Sim ou não? Mas agora a gente vai ver, porque tem o bônus e tem o ônus. Está achando que é só o bônus? Então agora a gente vai ver o preço. O preço que o discípulo ele vai ter que pagar. Ele tem que pagar. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Você quer saber como que os discípulos morreram de Jesus? Teve uns que foram crucificados de cabeça para baixo, teve outros que foram mortos com pedradas, a morte dos discípulos. Então você vê, o discípulo tem que estar pronto para tudo. Eu preguei semana passada para vocês isso. A gente tem que estar pronto para tudo. Você vê que Jesus ele chama a gente, o discípulo, de sal da terra. Você não é o caramelo da terra. Já comeu caramelo? Delícia, não é? Você bota o caramelo na boca, você bota o mel na boca. Ai, que delícia. Nossa, me dá mais. Agora bota um monte de sal na boca. Vai cuspir. Então a gente está aqui nesse mundo para isso. Se eu sou o sal da terra, muitos vão cuspir em mim. Muitos vão me perseguir. Muitos vão me pisar. Diz aqui, ora, 14, 25. Ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não quer dizer, pessoal, presta atenção, tem gente que ela lê uma passagem como essa e ela usa esse argumento bíblico para tratar mal as pessoas da família dela. Não, na Bíblia fala que eu tenho que aborrecer. Na Bíblia fala que eu vou ser perseguido por eles. Na Bíblia fala que o pior adversário vai se levantar dentro da própria casa. Não quer dizer que eu vou tratar mal minha família. Isso quer dizer que aquela pessoa que era bebedeira, aquela pessoa que se assentava na mesa do churrasco com a família e enchia a cara, aquela pessoa que ficava ali na roda de conversa. Por que a Bíblia fala família? Porque é aqueles que a gente está mais próximo. Mas se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, ia escrever amigos de faculdade, amigos de trabalho, amigos de escola, amigos da academia, ia abrir o leque para tudo. A partir do momento que você se torna um discípulo do Espírito Santo, as suas atitudes elas mudam. É natural isso. O seu comportamento ele muda. E quem cobra essa mudança sua não sou eu. Quem cobra essa mudança sua não é o pastor, ou fulano, ou ciclano, é o próprio Deus. Até o nosso jeito de vestir muda. Você vê que aqui na igreja a gente não tem uma placa, não pode entrar com isso, não pode entrar com determinado. A gente não fica impondo você regras, religiosidade. Você tem que usar saia, você só pode usar calça, você não pode fazer. Não existe isso. Mas quando você é um discípulo do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que está dentro de você, que é o teu professor, ele vai tocar em você e dizer: ô Cleito, sua roupa aí não está pegando bem. Ô Joana, esse jeito de você falar não está me agradando. Então ele vai cobrar de você isso. Ele vai ensinar para você isso, e você, porque é um discípulo do Espírito Santo, vai mudar. E naturalmente, quando você muda, o que agradava aqueles que estavam do seu lado? O palavrão que você falava, a bebedeira que você bebia. O que agradava a eles? O mundo que você vivia, virar a noite de sexta para sábado numa balada, virar a noite de sábado para o domingo numa balada, num sítio. Hoje não. Hoje você vira a noite de sábado para o domingo, arrumando a sua roupinha para no domingo de manhã estar aqui buscando a presença de quem? Então é natural que você vai aborrecer eles. E não só eles, mas você vai ter que aborrecer a sua própria
carne, porque no início a tua carne vai estranhar. No início a tua carne vai pedir, porque a carne, quanto mais a gente dá para ela, mais ela o quê? Mais ela pede. É igual quando você faz uma dieta, você se restringe de um monte de alimento. Então a tua carne, ela sente o quê? Ela sente falta. Aí quando você chega perto de um alimento que você era acostumado a comer, que era delicioso, você comia todo dia, então a tua carne, ela faz aquele alimento, você fica deslumbrado, meu Deus, ela ronca, o estômago ronca, dá água no quê? Na boca. Então quando você se torna um discípulo do Espírito Santo, vai ter momentos que vai dar água na boca. Estão me entendendo, pessoal? Vai ter momentos que os seus olhos vão brilhar. Por isso que Paulo disse, eu esmurro a minha carne. Então você vai esmurrar a tua carne, você vai negar a sua carne, você vai negar a si mesmo, porque para mim ser discípulo de Jesus, eu tenho que fazer isso. Aí diz aqui no versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu. Então Jesus disse, você vai ter que levar a minha cruz. Minha cruz, o fardo de Jesus é leve, mas tem fardo. Mesmo ele sendo leve, é um fardo. Então, em meu nome vão te perseguir, em meu nome vão te caluniar. Você vê, eu falava segunda-feira de José. Você vê que José foi lançado no buraco pelos próprios irmãos. José foi lançado no buraco pela própria família. Mas quando você é um discípulo do Espírito Santo, como José era, você vê que Deus livrou ele, Deus guardou ele, Deus protegeu ele. Seja no buraco, seja na prisão, seja na casa de Potifar, você vê que José foi fiel a Deus. Seja no palácio, cercado de deuses, o que mais tem no Egito são deuses. Lá José continuou sendo fiel a Deus, ao Deus que era vivo. E José deu sequência à descendência de Abraão. De José veio Israel, de José veio você, de José veio eu, todos nós. Então, quando você é um discípulo do Espírito Santo, resumindo, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Aí diz aqui, olha só, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde o quê? Acabar? Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então a vida do discípulo, ela é feita de renúncias. Como eu disse no início, ele sabe onde ele vai pisar. O discípulo, ele é dirigido por Deus para não cometer erros. Falhas a gente tem? Tem. Pecados a gente peca. Mas por ser discípulo do Espírito Santo, ele é dirigido por Deus para não viver no pecado, para não viver no erro. Aí ele diz assim, porque se vive no erro, o discípulo que é o sal da terra, ele perde o sabor. Aí diz assim, bom é o sal, 34, mas se o sal degenerar, ou seja, perder ou alterar, é o significado da palavra degenerar, com que se há de salgar? Ou seja, o que o diabo quer? Resumindo, ele quer que você perca a sua salvação, ele quer que você perca os seus valores, ou ele quer que você, que já é discípulo do Espírito Santo, altere os seus valores. Então, você, quando assumiu a sua fé em Jesus, quando entregou a sua vida para Jesus, renunciando o mundo, renunciando o pecado, você segurou no arado.
E na palavra de Deus fala que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode voltar para trás. Pessoal, eu tenho vários exemplos, você tem, de pessoas que se converteram, que nasceram de Deus, que foram cheias do Espírito Santo, que durante anos foram discípulas do Espírito Santo, mas olharam para trás. E se você vê a vida dessa pessoa hoje, a vida dessa mulher hoje, a vida desse homem hoje, que não está mais seguindo Jesus, que está longe do Senhor Jesus, você vê que a vida dela hoje, espiritualmente, em vários outros sentidos, ela está pior hoje, depois que ela abriu mão do arado, do que quando ela estava no mundo. Então, a caminhada do discípulo é para frente, é para o alto, é rumo ao céu. Então, você não pode deixar o diabo com o mundo, o diabo com as ofertas dele, com as tentações dele, tirar o que de mais precioso você tem, que é o sabor, que é o Espírito Santo, que é a sua salvação. 35, nem presta para a terra, nem para o lixo, que é o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o discípulo, ele tem ouvidos para ouvir a voz do mestre, a voz do professor, a voz do Senhor Jesus. Enquanto eu ouvir a voz de Deus e praticar a palavra dele, eu vou me manter na fé, eu vou me manter salvo, e como a gente leu em Isaías 61, você vai ser usado por Deus para salvar. No dia que você deixar de ouvir a Deus, no dia que você deixar de praticar a palavra de Deus, você vai ser lançado, aliás, você vai se lançar fora, porque você vai perder o sabor, e perdendo o sabor, você não vai levar vida para ninguém, você não vai levar sabor para ninguém, como tem muitas pessoas aqui, que ela precisa desse sabor. Hoje você está precisando de vida, hoje você está precisando de força, mas aqui diante do altar você vai vir, aqui diante do altar você vai renunciar à sua carne, à sua vontade, o seu eu, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e saia daqui para levar o sabor aos 4 cantos dessa terra.